Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos continuar o nosso super curso do Código de Trânsito Brasileiro. Este curso nosso é um curso fantástico. Hoje nós iremos abordar um assunto muito importante, na minha opinião, o capítulo mais importante para os seus estudos. Por quê, professor? Porque esse capítulo, o capítulo 3º, nós trataremos de quê? Olha só, nada mais e nada menos do que duas coisas importantes. Normas gerais de circulação, ou seja, normas gerais de circulação, exemplo que eu dou, ultrapassagem, né? Quais são as regras de trânsito em relação à ultrapassagem? Inclusive, a gente vai trabalhar todas essas regras na aula de hoje, né? O que mais, professor? Normas gerais de conduta, né? O que vem a ser a conduta, né? Conduta vem a ser o comportamento do usuário, comportamento do motorista, como ele deve se portar em determinadas situações. Então, são as normas gerais de circulação e conduta. Professor, importante porque, cara, se coloque no lugar, por exemplo, de um policial rodoviário federal. Ele vai exercer o quê? A fiscalização de trânsito. Ele vai fiscalizar o trânsito de acordo com o quê? Com as regras estabelecidas de quê? De circulação e conduta, ou seja, questão certa na prova. Todo examinador vai querer saber de você se você conhece quais são as regras gerais de circulação e conduta do agente. Você tem que saber disso, por isso é importante. Professor, o que mais? Cara, você tem que estudar o quê? Unir o útil ao agradável. Por exemplo, você desrespeitou uma regra de trânsito, você desrespeitou uma regra de ultrapassagem, né? essa regra de circulação. E aí, professor, aí, claro, aqui está a regra que deve obedecer. Se você não cumpriu essa regra, né? Se você não cumpriu essa regra, você vai cair lá no Código de Trânsito, em outro capítulo específico, que é o capítulo das infrações. Olha aí, infrações. Então, nesta aula aqui, a gente vai trabalhar aqui algumas infrações a título de quê? Até de reforçar este nosso conhecimento. Bacana? Então, isso aqui é as normas gerais de circulação e conduta. A estratégia que o professor Luiz Antônio trouxe para vocês é a seguinte: nós vamos trabalhar todos os artigos, todos, eu vou repetir, todos os artigos das normas gerais de circulação e conduta. Por quê? Porque cada artigo tem um comando específico, cada artigo traz uma norma de circulação ou uma norma de conduta. Então, nós temos que saber todos os artigos, artigo por artigo. Para a aula não ficar muito longa, a gente vai dividir essa aula em partes, né? Então, a primeira parte, que é das normas gerais de circulação e conduta, importantíssimo, nós vamos trabalhar o artigo 26 ao artigo 39. Bacana? Então, vem comigo. Então, olha aí para vocês. Capítulo 3º, normas gerais de circulação e conduta. Vamos para o artigo 26, que é o primeiro artigo. Este artigo 26 é um artigo que vai tratar de quê? De algumas condutas do usuário do sistema. Conduta, comportamento, como ele deve se comportar, né? Qual que é a atitude que deverá ter em determinadas situações. Primeiro, os usuários, né? Esse termo usuário, eu tenho que fazer uma consideração importante para quem já viu aí, tá certo? Algumas ocorrências de trânsito, né? Autoridade de trânsito, em algumas situações, aliás, várias situações, ele usa o termo usuário do trânsito, né? Usuário do trânsito somos todos nós, né? Então, os usuários, o agente, a pessoa, né? As pessoas, não os veículos, né? As pessoas, das vias terrestres. Olha a importância de você ter estudado essa parte inicial do Código de Trânsito Brasileiro, né? Nós sabemos o seguinte, que as regras de trânsito, as regras inerentes ao CTB, são referentes às, o quê? Às vias terrestres, né? Professor, e as vias marítimas e o espaço aéreo? As vias marítimas e o espaço aéreo é outra regulamentação. Aqui nós estamos estudando o quê? O Código de Trânsito. Eu estou dizendo isso porque eu já vi algumas questões de concurso, né? Que o cara coloca uma vírgula aqui e coloca aí marítimo também, né? Está errado. Então vamos lá, né? Então os usuários, as pessoas que estão utilizando lá, que estão participando do trânsito nas vias terrestres devem. Esse deve significa dizer o quê? Um comportamento, deverão ter tal atitude. Primeira atitude que deverá ter, né?
As duas atitudes que eu vou falar para vocês são atitudes aí preventivas, né? Preventiva. Primeiro, abster-se. Abster-se significa o quê? Não fazer. Tá? É um comportamento proibido, né? Abster-se de quê? Atenção, olha essa palavra. Todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Então, tá, o agente, o usuário do trânsito, ele tem que ter essa postura aí defensiva. O que não pode fazer? Todo ato, né? Quando ele coloca todo ato, o legislador aqui que deu um rol ampliativo, né? Ou seja, ele está colocando o quê? Um rol aí gigantesco de situações que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos. Olha só, então, constituir perigo e obstáculo, ó, para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Ou seja, né, o usuário deve se abster-se de quê? De causar danos a propriedades públicas ou privadas, né? Bacana, professor. Qualquer outra conduta que o usuário de trânsito deverá ter, também é uma conduta aí de abster-se de quê? De obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo, né? Professor, entre um e outro, né, a gente percebe o seguinte, né, fazendo uma análise macro desse artigo aqui, que o legislador quis o seguinte, né? Ele quer o seguinte, ele quer conduta defensiva dos usuários de trânsito. Primeiro, é o quê? Manter o trânsito sem obstrução nenhuma, né? Ele quer que haja essa circulação e ele não quer colocar em perigo ninguém, né? Torná-lo perigoso ou constituir perigo. Isso vai ao encontro lá do começo que a gente trabalhou. Prof, esse cara cai, imagina, cai bastante, né? Vem comigo, vamos já para o treino aqui, né? Detran, Rio de Janeiro, 2015, Maquiama, cargo de analista. Vem comigo. Assinale a única alternativa que não se configura como um dever do usuário terrestre, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, né? Quando ele coloca dever do usuário, é o quê? É uma atitude, uma conduta que ele deve ter, né? Vem comigo. Abster-se de todo ato, que não, né? Vem comigo. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Este é um comportamento requerido para o usuário? Exatamente, né? Então ele tem que se abster-se, ele tem que não fazer o quê? Todo ato que possa constituir perigo para o trânsito. Então ele não pode trazer nenhum tipo de perigo para o trânsito. Então esse item está verdadeiro, né? Então esse item está verdadeiro. Letra B. Abster-se de depositar objetos ou substâncias nas vias públicas também é um comportamento requerido, né? Você não pode fazer isso, né? A fundamentação dessa questão é o artigo 26, inciso 1º, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Abster-se de todo e qualquer ato que possa constituir obstáculo para o trânsito. Exatamente, né? Então, são atitudes defensivas que você não pode ter. Você tem que deixar sempre o trânsito livre, tá certo? Não pode obstruir e, claro, manter-se mais seguro, que é o oposto de ocasionar qualquer tipo de perigo. Letra D. Abster-se de circular nas vias públicas com veículos não motorizados, né? Professor, olha só, abster-se de circular nas vias públicas, né? Então, abster-se. Eu não posso circular, tá? De que nas vias públicas com veículos não motorizados, né? Professor, veículos não motorizados, a gente tem vários veículos, por exemplo, uma bicicleta, né? Ele não é motorizado. Você pode circular na via pública? Pode, desde que atenda às regras de circulação aí, as regras de circulação contidas no código. Então, isso aqui está errado, né? Não é isso, né? Quando ele fala de essas regras do dever, é o dever no que sentido? São condutas que o usuário deve ter para quê? Para não obstruir o trânsito e torná-lo mais seguro, né? Letra E. Abster-se de todo e qualquer ato que possa causar danos a propriedades públicas ou privadas. Exatamente. Você não pode ficar causando danos a ninguém, né? Então, o gabarito correto é a letra D, porque a letra D é a incorreta. Bacana?
Ótimo, né? Tranquila a questão, né? Letra D de dado. A gente observa o seguinte, tá? Para o professor Luiz montar este curso, eu digo para vocês sem medo de ser feliz, tá? Eu fiz aí, gente, tá? Eu fui submetido aí, tá? A quase centenas e centenas de questões. Em todas as questões, a maioria das questões são questões retiradas da letra da lei, tá? E esta aula, não só essa aula nossa de normas de circulação e conduta, normas gerais, muito importante, questão certa na prova. Você deve assistir essa aula com máxima atenção. Somente a aula não vai ser suficiente. Passados um dia, dois, pega o slide novamente, pega os nossos slides e você tenta passar todos os assuntos que foram aí repassados para você relembrar, tá? Vamos lá, artigo 27. Este artigo 27 aqui também vai tratar do quê? De uma conduta. Uma conduta que o agente tem que ter, ou seja, uma atitude, um comportamento de ele fazer algo. Algo no que sentido? De manter o trânsito seguro, né? Vem comigo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, olha só, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, né? Então, olha aqui o que a legislação está dizendo. Usuário, antes de você colocar o seu carro na estrada, nas vias públicas, né, colocar para trabalhar, você tem que verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Então, é a primeira conduta requerida. Segunda conduta, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, você tem a obrigação de quê? Qual que é a sua conduta? A conduta que o Código de Trânsito exige. Primeiro, manter as boas condições aí de funcionamento do equipamento. Aí ele fala, professor, todos os tipos de equipamento? Não. Somente os equipamentos de uso obrigatório. E aí, professor? E aí, para explicar para vocês aí com profundidade, com conhecimento suficiente para que vocês acertem toda e qualquer questão de concurso, eu vou ter que aprofundar. Então, o artigo 27, eu tenho que colocar para vocês, eu tenho que trazer duas considerações importantes. Primeiro, você tem que saber o que o Código de Trânsito diz a respeito de equipamentos de uso obrigatório. Se diz que é de uso obrigatório, você é obrigado a ter estes equipamentos. E segundo, o combustível suficiente. A gente vai ter que detalhar esse cara para vocês. Então, primeiro, vem comigo aqui, equipamento de uso obrigatório. A gente já sabe que é uma conduta proativa que tem que ter o usuário do trânsito, né? Professor, onde que eu vou encontrar isso? Você vai encontrar isso em dois momentos específicos, né? Você vai encontrar lá no próprio artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro e você vai encontrar a resolução do CONTRAN, número 14 de 1998, né? E aí, professor, essa resolução inicial, lá de 98, perdão, até a presente data, ela já teve aí diversas alterações, né? Então, você tem que ter muito cuidado na leitura dessa resolução, tá? E tentar consolidar essa resolução. Por exemplo, né? Já constou na resolução 14, que era de uso obrigatório em todos os veículos, né? Aquele kit de primeiros socorros, né? Que era um kitzinho, né? Era um kitzinho aí que tinha aí alguns equipamentos aí, alguns utensílios, perdão, de primeiro socorro, né? Tinha gases, né? Tinha alguns equipamentozinhos, né? Eu lembro muito bem que eu cheguei a comprar isso aí, né? Na verdade, eu não, né? Quem comprou isso aí foi meu pai, que tinha um carro dele, né? Nessa época eu não tinha ainda, né? Veículo próprio, né? Então, só que hoje não está mais, tá? Mas você tem que entender o seguinte, onde que está? Eu tenho que passar o caminho para você, artigo 115 do CTB e a resolução do CONTRAN, número 14. Vamos lá, artigo 105, perdão, 105 do CTB, né? O que traz? Por exemplo, né? Por exemplo aqui, né? Vem comigo aqui, né? Vem comigo aqui. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Olha que coisa interessante. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Professor, esses outros aí é qual que estou me referindo? A resolução
14 de 1998, né? Vamos lá, primeiro dispositivo, cinto de segurança, tá aí, né? Então, cinto de segurança é um equipamento de uso obrigatório, né? Claro, se você não fizer, você vai ser punido por isso, né? Bacana, né? Conforme regulamentação específica do CONTRAN, bacana, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Olha que coisa interessante, né? O examinador, ele gosta muito de cobrar o quê? As exceções, né? Então, nós temos aqui, vamos lá, cinto de segurança, vocês têm que saber, é um equipamento de uso obrigatório? Positivo, é um equipamento, você tem obrigação, né? Quem que vai regulamentar o uso do cinto? Resolução do CONTRAN. Não precisamos detalhar este assunto. Agora, existe, tá, um caso de exceção na qual não está obrigatório, não é obrigatório o uso do cinto. Qual que é esse caso? Nos veículos destinados ao transporte de passageiros. Por exemplo, o transporte urbano, né? Em percursos em que seja permitido viajar em pé. Então, nós temos essa exceção do uso de cinto de segurança, né? Nessa aula aqui, principalmente na aula essa aula que eu estou passando para vocês, que é as normas gerais de circulação e conduta, esta aula vai ser um pouco mais longa, porque eu tenho que abordar de outros assuntos para fazer um reforço didático para vocês. Tá? Já na parte 2 e na parte 3, nós não iremos precisar fazer esse reforço didático. Então, essa aula ela é muito importante. Professor, vamos lá. Segundo, né? Qual que é o segundo equipamento? O famoso tacógrafo, né? Tacógrafo, e aqui já vamos passar para quem está obrigado a utilizar o tacógrafo, né? Professor, como é que é esse negócio? É um disco, né? É um disco que vai medir tempo e velocidade, né? Velocidade e tempo, né? Ele vai registrando, né? Aí, ó. Ele vai registrando aqui, né? Para os veículos, só que o tacógrafo não é para todos os veículos. Ele vai dizer para os veículos de transporte e de condução escolar. Olha, transporte e condução escolar são obrigatórios o uso do tacógrafo, né? Ou de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Ó, transporte passageiro com mais de 10 lugares. E os de carga com peso bruto total superior a 4.536 quilos, né? Aí, quilogramas, equipamento registrador instantâneo, inalterável de velocidade e tempo, chamado tacógrafo, né? Então, aí é um equipamento de segurança que tem que ser utilizado de uso obrigatório, só que esse aqui é de uso obrigatório, você sabe que é para transporte de passageiros com mais de 10 lugares ou que veículos de carga superior a 4.536 quilos, né? Bacana? Vem comigo. Mais um dispositivo aqui. Encosto da cabeça para todos os veículos, né? Para todos os tipos de veículos automotores, ó. Todos os veículos automotores, né? Segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN, né? Esse encosto da cabeça, claro, é um grande equipamento de segurança, né? Tanto para o motorista quanto para os passageiros, né? Professor, antes do código tinha vários veículos que não tinham encosto, né? Vários veículos, né? Aqueles Corcel, né? Chevette, né? Opala, né? Opala, né? Por que o encosto, né? Porque o encosto vai proteger a cabeça, né? Quando você tem uma colisão traseira, né? Você sofre uma colisão traseira, né? Você vai e volta, né? No que você volta aqui, você pode danificar a sua cervical, hein? Então, por isso, esse é o trabalho do encosto. Então, o encosto, por hora, você tem que saber que o encosto de cabeça ele é um equipamento de uso obrigatório. É assim que você estuda trânsito, interligando os assuntos, né? O inciso 4º foi vetado, o inciso 5º, dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Tá? Sexto, para as bicicletas, atenção, olha só, para as bicicletas, isso já caiu muito em prova, então é equipamento de uso obrigatório. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho retrovisor do lado esquerdo, né? É claro que nós vamos voltar no artigo 105, porque a minha intenção é a gente estudar aqui todos os principais artigos do Código de Trânsito, mas por hora isso é importante. Lá na frente vai ficar mais fácil. Então, é o uso obrigatório. Olha, para as bicicletas, primeiro, campainha.
Segundo, sinalização. Essa sinalização tem que ser noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, né? Espelho retrovisor do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo você tem que ter o espelho retrovisor. Professor, posso colocar o esquerdo e o direito? Pode, mas o esquerdo ele é equipamento de uso obrigatório, né? Vem comigo. Último equipamento. Não, para ter mais aqui, né? Vem comigo aqui. Equipamento suplementar de retenção, airbag, né? Frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Então, o airbag, isso já caiu em várias provas de concurso, né? Ele é um equipamento de uso obrigatório, tá? Ele tem que ser, olha só, frontal na frente para o condutor e o passageiro do banco dianteiro, da frente, né? Então, o passageiro da frente e mais o condutor tem que ter o airbag frontal, de frente, tá? Então, é o equipamento de uso obrigatório, né? Ok? Vem comigo aqui, né? Atenção, professor. E aí, professor? Agora é aquele reforço didático. Então, professor, vamos lá. O meu veículo não tem o equipamento, tá? Vamos colocar um simples, não tem o encosto do banco, do passageiro, por exemplo, ou do motorista. Está sem o encosto. E aí, professor? E aí, o seguinte, se você descumprir essa norma, lembra que eu falei que essa aula é muito importante, que você tem que conhecer as regras? Se você não conhece as regras, se você desrespeita as regras, perdão, você vai cair lá na frente. Por exemplo, olha aqui, tá? Artigo 230, né? Diz o seguinte: conduzir o veículo. Só para você ter uma ideia, por isso você tem que conhecer as regras, né? Sem equipamento obrigatório, tá? O encosto é obrigatório, o cinto é obrigatório, você não tem, ou estando ineficiente ou inoperante, o cinto não está funcionando, tá? Tem mais, vem comigo. Com o equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Ou seja, você tem o equipamento, mas está de acordo com as regras do CONTRAN. O que vai acontecer com você? Você vai sofrer, você está cometendo o quê? Uma infração. Professor, qual que é a natureza dessa infração? Grave. Se ela é grave, vai pontuar 5 pontos na sua carteira aí. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Qual que é a penalidade? Multa. Essa multa aqui é uma pecúnia, é dinheiro que você tem que pagar. Qual que é a medida administrativa se você conduzir o veículo sem estar com uso obrigatório? Está aqui. Retenção do veículo para regularização. A autoridade de trânsito não pode permitir que o veículo continue transitando se ele não tem, se está desrespeitando a regra, que é o quê? O equipamento de uso obrigatório. Bacana. Pago esse assunto, né? E agora, professor? Lá estava, né? Equipamento de uso obrigatório e combustível suficiente para que você chegue ao seu destino, né? Então, você está numa rodovia, você parou o carro por falta de combustível, né? E você está passando um policial, você chama o policial lá para te ajudar. Com certeza ele vai te ajudar, né? Só que o seguinte, você não tem a obrigação de ter combustível suficiente até você chegar ao seu destino, é obrigação, é uma regra de trânsito. Se você, então, acontecer isso contigo, tá? Se acontecer isso contigo, independente de uma autoridade de trânsito identificar essa ocorrência ou não, você está cometendo uma infração. Ter o seu veículo imobilizado, ou seja, parado, na via por falta de combustível, você está cometendo uma infração média, 4 pontos, você vai ter uma penalidade de multa, que vai pagar, né? E você vai sofrer uma medida administrativa, que é a remoção do veículo. A autoridade vai ter que fazer isso, né? Então, isso aqui é importante, né, cara? Então, isso aqui é a infração. Então, muito importante. Então, você tem a conduta. Conduta lá, equipamentos, tá? Uso obrigatório de equipamento, uso obrigatório de equipamentos, né? Você tem que ter lá manutenção. E segundo, combustível suficiente, tá? Professor, fala um pouquinho agora, a gente está falando o quê? Sobre regras, né? Normas de trânsito, né? O que acontece? E todas essas normas de trânsito, a gente vai ver isso durante esse capítulo 3º todinho, tá? Caso você venha, por exemplo, desrespeitar uma regra de trânsito, você está cometendo uma infração, né? Então, eu quero passar para vocês o seguinte, né? Eu quero fazer uma antecipação didática para vocês sobre os tipos de infração que nós temos. E, claro,
a sua correspondente penalidade, que é a multa, né? Então, nós temos aqui para vocês no artigo 259. Gente, isso é básico, isso é importante. Eu não consigo enxergar você, aluno, tá? Para qualquer concurso, Polícia Rodoviária Federal, Detran São Paulo, Detran Pará, Detran Rondônia, qualquer outro Detran no Brasil todo, ou para um agente de trânsito municipal, se você não conhece essa tabela. Então, caso, tá, alguém ou algum usuário, tá, venha desrespeitar qualquer regra, tá certo, de circulação ou conduta, o que vai contar? Ele está cometendo uma infração. E nós temos o quê? 4 tipos de infração. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a cada infração cometida, ó, a cada, não grupo de infrações, serão computados, os seguintes número de pontos, né? E essa pontuação é importante, tá? Essa pontuação é importante porque a gente pode até, isso que vai controlar se você é um bom condutor ou não, podendo até perder a sua CNH, né? Vem comigo. Se você cometer uma infração classificada como leve, você vai ter 3 pontos na carteira. Infração como média, 4 pontos. Grave, 5 e gravíssima, 7 pontos. Então, primeira coisa que você tem que saber, quais os tipos de infração que nós temos? Leve, média, grave e gravíssima. De novo, leve, média, grave e gravíssima, né? Professor, para cada infração, você tem os pontos correspondentes. Começa de 3. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssima, 7 pontos. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. E gravíssima, 7 pontos. Então, está aqui para vocês, né? E aí, professor? Além da infração, nós temos a penalidade. E nós temos várias penalidades, né? Então, vem comigo. Várias penalidades, né? Uma das penalidades que nós temos aqui é a multa. Claro que a gente vai estudar todas as penalidades, tá? Todas as suspensão da carteira é outra penalidade. Só que agora, neste momento, eu vou só fazer uma antecipação da penalidade multa. Tá? Multa, dinheiro, né? As infrações punidas com multa. Os 2 exemplos que eu dei para vocês de infração ali, ambas foram o quê? Punidas com multa, né? Classificam-se de acordo com a sua gravidade. Qual gravidade? Nós temos 4. Então, nós temos leve, média, grave e gravíssima. Em 4 categorias, né? Então, vem comigo. Primeira, o cara está lá em cima. Infração de natureza gravíssima. Punida com a multa no valor de R$ 293,47. Então, gravíssima, punida com a multa de R$ 293,47. Prof, vai ter que decorar? Vai, porque o examinador pode querer isso para você, né? Professor, vamos lá. Se tem a gravíssima, nós temos a grave. Vai aumentar ou diminuir? Claro que vai diminuir, né? Porque a gravíssima é a maior de todas, né? A mais branda é a leve. Natureza grave, R$ 195,23, né? Natureza média, R$ 130,16, né? E, finalmente, nós temos aí a natureza leve, a mais branda de todas, onde tem menor impacto, e nós temos aí R$ 88,38, né? Esses valores aqui, eles foram reajustados aí, eles foram alterados em 2016, tá? Foram em 2016, foram alterados esses valores. Bacana. Gente, isso é básico, tá? Nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando aqui normas gerais de circulação e conduta. Descumpriu essas normas gerais, vai cair numa infração. Caiu um tipo de infração, vai ter natureza de infração. 4 tipos, a gente já explicou. Leve, média, grave e gravíssima, né? E você pode ter, e claro, multa, né? A mais comum de todas é a multa. Essa multa em dinheiro tem um valor. Para cada grau, para cada tipo de infração, nós temos um valor correspondente. Tem que saber isso aí, tá? Tem que saber isso aí. Bacana? Vem comigo, vamos fazer um exercíciozinho, né? Detran Ceará 2018, Universidade Estadual do Ceará, cargo de analista de trânsito, né? Vem comigo aqui. Em relação às normas gerais de circulação e conduta, avalie as afirmativas a seguir, né? Então, vamos lá. Os usuários das vias terrestres, né,
devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, né? Ou seja, este é um comportamento desejado de abster, exatamente, de se omitir. Não pode fazer, né? Tá? Você não pode, é proibido ter esse comportamento. Inclusive, este cara aqui, ele está previsto no artigo o quê? 26, vamos ler aqui, obstáculo do trânsito, todo ato, né? Todo ato, inciso 1º, né? Do CTB. 2. Os usuários das vias terrestres podem obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso atirando ou abandonando uma via de objetos. O que está falando? Você pode estar atirando coisa, abandonando carro, objetos, substâncias na pista? Não pode, né? Então está aqui, ó, podem, né? E aí, professor, podem obstruir? O erro está aqui. O examinador aqui, ele trocou. Ele tem, ó, qual que é o oposto do podem? É o quê? Abster-se, né? Então tem que abster-se de obstruir o trânsito. Ele está errado, esse item aqui. Então o item 2 aqui está errado, né? Item 3, né? Também faz parte do artigo 26, né? E o fundamento teórico disso, claro, né? É o artigo 26, inciso 2º, né? Terceiro, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deve verificar a existência de boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Correto, né? Além dos equipamentos de uso obrigatório, ele tem a obrigação de quê? De saber se o combustível é suficiente, né? Isto aqui é que está previsto no artigo 27 do CTB. Tá? Então, outra conduta do agente. Logo, item 1 e item 2. Item 1 e item 2 é a letra B de bola, né? Opa, item 1 e item 3, né? Então, é a letra C de casa, letra C de casa, né? Aí, a questão fácil demais, né? Tranquilo, né? Gabarito, letra C. Vem comigo, né? Vamos lá, né? Artigo 28, né? Vamos lá. Artigo 28. Então, a gente está tendo o quê? Nós estamos estudando aqui normas gerais de circulação e conduta. Artigo 28. Qual que é outra regra, né? O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, né? Então, olha só, gente, o condutor deverá, a todo momento. Então, a partir do momento que ele ele entra no automóvel, ele confere lá as boas condições do veículo, ele confere lá o nível de combustível, se é suficiente para chegar até o destino traçado por ele, né? A todo momento, ele tem que ter o quê? Domínio de seu veículo. O que significa ter domínio do seu veículo? Significa dizer que ele tem que estar em atenção, tem que estar sentinela, né, com o seu veículo. Tem que estar lá, ele tem que estar preparado para qualquer coisa que esteja no trânsito. Então é isso, né? Então isso que é ter domínio do seu veículo, né? Dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, em especial direção defensiva, né? Vamos lá. Professor, eu estou no veículo, eu recebi uma ligação de celular, eu peguei, eu não resisti e atendi. Eu dei uma olhadinha assim, eu vi, opa, essa pessoa aqui eu tenho que atender. E aí, a partir do momento que você atendeu o telefone, tá? Eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que você já está o quê? Comprometendo o domínio do seu carro. Gente, todo e qualquer momento você tem que ter o domínio do seu carro, né? Se isso vier a acontecer, né, por exemplo, né, dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, 3 pontos, né, e você vai receber uma multa, né? Então tá aí para vocês. O exemplo que eu passei para vocês, tá, é um exemplo mais comum, tá? O uso de celular, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, por que eu coloco o uso de celular? Porque uma das ocorrências de trânsito, as mais comuns de todas, né, gente? Claro, além de você ultrapassar o limite permitido de velocidade, estacionar em local proibido, né? Essas aí tem muita ocorrência, mas eu digo para vocês, né? Ó, o uso do telefone celular é uma das maiores ocorrências de trânsito existentes. E claro, você pode ter certeza, eu vou passar para vocês aqui o regramento do legislador.
Pelo esse regramento do legislador, a gente chega a algumas conclusões importantes que você tem que saber para aprender a discernir. Primeiro, que este uso do celular, ele provoca muitos acidentes de trânsito. Por quê? Porque faz você perder o domínio da viatura, do veículo, né? Você faz perder. E tendo muitos acidentes, o legislador tenta o quê? Coibir de forma drástica esse tipo de coisa. Vem comigo, olha só. Uso do celular. Dirigir o veículo. Tá? Vamos lá, inciso 5. Com apenas uma das mãos. Tá? Exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, né? Primeira exceção. Mudar a marcha do veículo, segunda exceção. Ou acionar o equipamento, tá? E acessórios do veículo. Né? O que acontece quando você dirige o carro com apenas uma mão? Gente, você está comprometendo o pleno domínio do carro. Né? Então tá isso. Né? Então é o seguinte, não pode dirigir com apenas uma mão. Se você atende o celular, por exemplo, tá? Uma mão está o celular e outra mão está no volante, você está usando apenas uma mão. Dirigir o veículo com apenas uma mão. Você está cometendo o quê? Uma infração. E você vai ser punida pelo artigo 252, inciso 5. Né? Só que em relação a essa atitude de dirigir com apenas uma mão, isso é importante, nós temos 3 exceções que são permitidas. Né? 3 exceções. Né? Então, primeira exceção que é permitida para você se comunicar no trânsito, quando deva fazer sinais regulamentares de braço. Né? Professor, então, como que eu vou fazer os sinais regulamentares de braço? Tudo bem, vou colocar um caso para você que não é uma infração. Você tem um carro aí de colecionador, um carro bastante antigo que não tem aí sinaleira, né? Não tem setas, né? E aí, professor, você está dirigindo? Vou dar as costas para você porque é importante. Está aqui, né? Ó, a minha direita e a minha esquerda, né? Na minha esquerda, né, fica claro aqui, né, o vidro, né, a porta do carro, né? Quando deva fazer sinais regulamentares com o braço. Então tá lá. Estou com 2 mãos. Eu quero virar à esquerda. Eu estou fazendo um sinal, tá? Vamos lá. Agora eu quero virar à direita. De novo. Este é um sinal regulamentar. Para eu fazer esse sinal, tanto de esquerda quanto de direita, eu fiquei com apenas uma das mãos. Aí eu digo, eu cometi alguma infração? Eu desrespeitei alguma regra de trânsito? Não. Por quê? Porque este caso de sinais de trânsito é um dos 3 casos permitidos pela legislação. Ponto final. Segunda exceção. Mudar a marcha do veículo. Está lá. Estou dirigindo, você muda a marcha. Né? Então está aí. Claro, se você mudar a marcha, você vai ter que tirar uma mão do volante. Então, a regra são as 2 mãos no volante. E, finalmente, quando você vai utilizar algum acessório do veículo. Né? Vamos lá. Ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Professor, eu quero exemplos. Né? Você vai ligar o ar-condicionado, você vai aumentar a temperatura. Tá certo? Então, o quê? São situações que você vai ficar com apenas uma mão. Tá? Agora, muitos veículos já têm esses dispositivos no volante, né? Fica mais fácil, tá certo? Então, está aqui. Né? Então, estou colocando domínio do carro. Essas atitudes vêm comprometer o domínio do carro. Né? Vem comigo aqui. Inciso 6º. Utilizando de fones nos ouvidos, conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Tá? Então, olha lá, o telefone celular. Então, o uso de telefone celular é proibido. Você não pode, inclusive, fones, né? Fones nos ouvidos conectados a uma aparelhagem sonora ou celular. A aparelhagem sonora, por exemplo, lá aquele iPod, né? iPod, né? Que fala, né? Tem que ir lá o iPad, né? Não pode fazer isso. Se assim fizer, você vai cometer uma infração média, 4 pontos, né? Penalidade multa. Vamos ver se você sabe qual que é o valor da multa média. O valor da média é R$ 130,16. Fiz uma colinha aqui, né? Porque eu quero falar até os centavinhos para fixar. Então, média, R$ 130,16. Né? Agora, observem o parágrafo único. Tá?
Legislação de 2016, mesma legislação que alterou os valores, tá, cobrados pelas multas de trânsito, né? Vem comigo. A hipótese prevista no inciso 5, apenas com uma mão, olha só. Caracterizar-se-á como infração gravíssima, 7 pontos, no caso de que o condutor está segurando ou manuseando o telefone celular. Então, se o sujeito estiver, tá, manuseando, tá, o telefone celular, olha só que coisa interessante, se ele estiver manuseando o telefone celular, a punição, o legislador aqui agravou essa pena, ele é considerado gravíssima, 7 pontos. Este parágrafo único foi incluso em 2016. Bacana, é muito importante isso. Ou seja, R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. Tudo bem? Tem mais coisa? Tem. A gente vai fazer um exercício agora e aí eu vou arrematar o assunto celular para vocês saberem tudo que seja necessário para a prova de trânsito, né? PRF 2004, uma questão antiga, mas importante. CESP, cargo de policial. Ter domínio do veículo significa que o condutor tem um controle do mesmo, podendo, assim, detê-lo quantas vezes for necessário. Ok, diante de obstáculos previsíveis, né? Então, que isso é ter domínio? Sim, gente, ter domínio faz parte do código, está lá nas normas gerais de circulação e conduta, está lá no código, né? Isso aí está lá, isso é importante, né? Muito importante, aliás, né? Agora, olha só, para que se ter domínio? É para você, em situações, obstáculos previsíveis. Professor, obstáculo, um quebra-mola, é um obstáculo, só que ele está previsível, ele está lá, está sinalizado. Se você tem pleno domínio do carro, se você está em pleno, esse domínio também diz respeito à atenção dele quando conduz, ao conduzir, perdão, o carro, né? Ele está isso. Então, previsíveis, beleza. Professor, se aqui tivesse imprevisíveis, né? Se fosse imprevisíveis, estava errado, né? Então está correta a questão, porque é obstáculos previsíveis. Essa questão que não é uma questão fácil. Como assim nos imprevisíveis, professor? Como assim nos imprevisíveis? Cara, você está dirigindo, tá? Tá certo? E aí o caminhão da frente, um caminhão-tanque lá, que está transportando óleo, por exemplo, estoura lá o caminhão, vaza o óleo. E aí? Aí vai ser o quê? Imprevisível. Você não tem como visualizar que está derramando óleo. A pista fica escorregadia. Você está dirigindo, cai um raio, derruba uma árvore na sua frente, é o quê? É imprevisível, aí não tem jeito. Tá? É difícil você controlar. Agora aqui é você ter domínio quanto ele é previsível. Bacana, importante. Essa questão é uma questão pedagógica. Preste atenção nisso, né? Pode utilizar o telefone celular com um carro parado no acostamento? Pode, tá? Olha aí, pode utilizar o telefone celular com o carro parado no acostamento. Por que isso? Cara, porque aqui eu tenho que aprofundar esse assunto celular com vocês. O celular hoje é cultural, todo mundo tem um seu, todo mundo fica viciado, fica preso ao celular. E isso tem causado o quê? O não domínio do carro, isso tem causado, provocado o quê? Muitos acidentes de trânsito. Aqui uma pergunta boa, né? E aí, você está parado. Então você recebeu uma ligação, o que você fez? Você parou o carro no acostamento e atendeu. Isso é permitido ou não, né? Claro que isso é permitido, né? Inclusive, tem uma resolução 371. Essa resolução 371, ela vem aí esclarecer muitos assuntos importantes em relação ao uso do celular nos carros. Segundo a resolução do CONTRAN 371 de 2010, sugere que o condutor não deva ser atuado, tá? Atuado, tem um erro de português aqui, a gente vai consertar, como com um veículo parado ou estacionado quando se utilizar o telefone celular. Então ele está parado no acostamento ou está estacionado, ele pode atender o seu querido telefone celular. Bacana? Ótimo, né? Vamos lá. Eu quero passar a régua no assunto celular. Outra pergunta para você. Pode utilizar o telefone celular no engarrafamento?
Engarrafamento, aqueles engarrafamentos monstruosos, né? Parado lá, você com uma ansiedade para chegar em casa, não tem o que fazer, já estou ouvindo as músicas, aí entra lá aquela voz do Brasil, você desliga o negócio e aí você está com o celular ali, né, cara? E aí, cara? Você pode? Aí, né? A mesma resolução que não sugere a atuação, tá? A atuação do agente lá no acostamento, ela vai regulamentar essa situação. Neste caso, a resolução 371 de 2010, ela trouxe um dispositivo chamado imobilização temporária. E quando estiver nessa imobilização temporária, né, não é permitido o uso, tá? Não é permitido o uso do telefone celular. Então você vai ser atuado pelo uso, né? Respondendo, o engarrafamento é considerado uma situação de imobilização temporária, segundo a resolução 371. Nesta situação, o condutor deverá ser atuado pelo uso de telefone celular. Bacana? Então aí para vocês, né? Então ele deverá ser atuado, né? Professor, quais outras situações na qual o condutor deverá ser atuado? O condutor deverá ser atuado com o uso do aparelho celular. Vamos lá, outros exemplos para vocês aqui, tá? Para a gente passar a régua neste assunto aqui, do artigo 28, né? Junto ao ouvido, não pode. Então, junto ao ouvido, você vai receber uma multa, né? Tá certo? Com o uso de fone de ouvido conectado a celular, nesse caso, tá? Se está lá a autoridade de trânsito, viu uma pessoa passar e está com fonezinho de ouvido, né? Ele tem o quê? Uma conduta proativa, ele vai ser obrigado a fazer uma abordagem obrigatória para ver se os fones estão conectados no celular, ok? Tá aí celular, você sabe que o celular ele já tem aí uma punição mais rigorosa, né? Condutor que tira fotos de acidente de trânsito ou quaisquer outras fotos, né? O condutor, né? Então esse aqui também é mais um caso de abordagem obrigatória. Então a autoridade vai ter que parar e conferir. Outro, condutor que utiliza a tecnologia Bluetooth do celular para fazer ligações ou qualquer outro dispositivo que faça ligações de modo viva voz, abordagem obrigatória, né? Ai, 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 né? Então aqui você está lá no seu carro, né? Tranquilo, tem tecnologia Bluetooth, né? Muito bom isso, né, cara? Muito bom, e essa tecnologia tem melhorado muito, né, cara? Muito. Não pode, né, cara? Então não pode. Então esse aqui vai ser de abordagem obrigatória, né? É claro, fica mais difícil a fiscalização, né? Com certeza, né? Mas eu tenho que passar para vocês, né? O condutor que manuseia celular e se utiliza ou faz uso desse, né? Tá manuseando o celular, tá? Aí eu tenho que dizer para vocês o seguinte, né? Eu tenho que falar para vocês o seguinte, né? Nas cidades, grandes centros, né? Os caras estão colocando agora câmeras lá no farol, câmeras lá, né? De alta resolução, né? E aí para o carro, à noite tira e queda, né? Então o cara para o carro, tá lá 50 segundos lá a parada, né, do sinal vermelho, ele pega o celular, vou conferir o Zap Zap, né? Vou conferir o Zap Zap, ele confere o Zap Zap, pronto, pegou, né? Porque quando você liga o aparelho, vem aquela luzinha assim, né, cara? Cara, eu já vi várias atuações, né? Então tem que ficar muito esperto, né? Vamos lá, então não pode, né? Continuando, regras gerais, né? O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, né? Esse artigo 29, tá, é um artigo muito importante. Esse artigo 29, ele vai ditar para a gente algumas regras gerais a serem aplicadas em todo o nosso código, tá? Todos os nossos códigos. Então, regras gerais. Então, aqui já não é uma conduta, são normas, são regras, né? Então, primeira regra ele fala da circulação, né? Qual o lado que você tem que ficar a circulação? Senão você tem que ter o quê? Lado, vamos lá. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas, né? Então vamos comigo. Então a circulação far-se-á pelo lado direito da via, tá? Então a circulação sempre é do lado direito da via, tá? Então coloque isso na sua cabeça, tá? Então vamos lá, eu quero fechar com vocês um acordo aí. Eu quero que vocês fixem essa regra, tá? Esse é um mapa mental, porque nós vamos utilizar, inclusive nessa regra, nessa aula, muitas vezes. Então,
regra geral, tá? Qual que é o lado da circulação da via? É lado direito. Lado direito é o lado que você escreve. Tá certo? É isso mesmo, né? Então, é o lado direito da via, tá? Esta regra, professor, ela é absoluta? Não, essa regra não é absoluta e no decorrer a gente vai verificar a existência de algumas circulações pelo lado esquerdo, né? Então, a gente vai ver. Então, primeira coisa, a regra geral é lado direito. Professor, tá? Admite-se exceções a esta regra? Sim, tá? Por exemplo, mão inglesa, tá? Então, mão inglesa é uma das exceções aí que vai utilizar isso aí. Então, sempre pelo lado direito, né? Professor, mão inglesa, explica pra gente. Eu vou passar para vocês um caso, né? Vou passar para vocês um caso real aí, né? Que inclusive é um caso que fica bem próximo lá da nossa filial da LAC Concurso no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a LAC Concurso tem uma filial, tem um estúdio constituído lá desde 2013, né? Que nós estamos no Rio de Janeiro, né? Então tá lá. Então, só para vocês entenderem, para quem for mão inglesa. Então, ó, nota aí, admitindo-se exceções, tá? Exemplo de exceções, anota aí, um dos exemplos, mão inglesa. Só que ela tem que ser o quê? Devidamente sinalizada, né? Então, vem comigo, vamos fazer um desenho aqui, tá? Vamos fazer um desenho aqui, tá? Fazer um desenho, certo? Vamos fazer um desenho. Para quem é carioca da gema, vai saber certinho aqui, né? Um caso real, tá, gente? Aqui não é caso real, tá? Então aqui, lá, entre Copacabana e o Leme, né? Essa aqui é a avenida, tá? Aí, ó, mão dupla, né? Várias faixas de circulação. Isso aqui é o sentido da via, né? Tá? Aqui, tá? O que acontece? Ó, lado direito, tá? Essa avenida aqui, dupla aqui, gigante, tá? É a Avenida Princesa Isabel. Tá aí, Princesa Isabel. Avenida Princesa Isabel, tá? Aqui sai do túnel, né? E vai para o mar, ok. Esta outra aqui, também, esta outra aqui só tem um sentido, né? Aí. Aqui, né? É a Avenida Nossa Senhora Copacabana, tá? Claro, aqui tem o sinaleiro, né? Tudo bem. E aqui, esqueci o nome dessa rua aqui, é uma ruazinha assim, tá? Ela é uma ruazinha assim, claro, ela tem dois fluxos, né? Tem dois fluxos, né? Opa, ao contrário, professor. Tá? Dois fluxos. Olha, tá vendo? Ó, para lá, para cá. Sempre isso, sempre direita, né? Então, qual a exceção? Então, o que acontece aqui, né? Acontece o seguinte, você está aqui, né? Sempre do lado direito. A gente vai falar muitas vezes nessa aula, principalmente que eu vou explicar a ultrapassagem para vocês. Então, estou aqui com o veículo, tá? Estou com o veículo, quero para a Vila Santa Isabel, ó, circulação direita. Tá? Tá indo, vai indo, né? Tá aí. Tá aqui, né? Vou virar aqui à esquerda, mas tem uma sinalização que você pode virar à esquerda. Não tem problema nenhum, né? Tá? Direita. Aí é o seguinte, aqui é uma mão inglesa, né? O que acontece aqui, gente? Ó, olha aqui. Você vai virar aqui, não é isso? Se essa vira à esquerda, a outra vem aqui. Então, na mão inglesa, dada essa característica aqui, gente, ó, tá? É uma mãozinha inglesa. Então aqui, tá? Aqui vai ter um negócio assim, gente, ó, ó. Tá? Então o cara vai vir aqui, ó, vai vir para cá. E esse outro para cá. Isso aqui é uma mão inglesa, tá? Ou seja, é ao contrário, né? Porque se eu tô aqui nessa mão aqui, ó, eu não posso virar aqui, então eu vou vir para cá, ó, e ao contrário, né? Então tá aqui para vocês, o cara vira à esquerda, ó, isso aqui é uma mão inglesa, né? Na mão inglesa,
é onde não vai seguir o curso normal. Isso acontece muito, principalmente nesse caso aqui, é uma rua sem saída, né? Então não tem como. Aqui ela é uma mão dupla, né? É pista dupla, aliás, né? Dois sentidos, então ela passa a ser uma mão inglesa, né? Tá certo, gente? É uma mão inglesa esse cara aqui. Tudo bem? Então esse aqui é o caso aqui da matemática, tá vendo? Você vem aqui, ó, você vai virar aqui, correto, aí você vê outra aqui. A outra, ó, você faz esse sentido oposto, né? Você vai oposto, né? Você vai virar aqui, ó, à esquerda, né? Ó, à esquerda. E claro, ambos os casos devidamente sinalizados, né? Então tá aqui. Então, primeira regra geral, coloquem isso na sua cabeça, né? Então, a circulação, ela vai fazer sempre do lado direito da via, tá? Sempre do lado direito da via. Claro, admitindo aqui as exceções devidamente sinalizadas, né? Um exemplo de exceção está aqui a mãozinha inglesa, né? A mãozinha inglesa aqui, né? A mãozinha inglesa aqui está errado, né? Ela vai mudar a circulação. Olha aqui, o carro está vindo, entendeu? Ele deveria vir por esse lado aqui. É a mãozinha inglesa, eu já expliquei para você o caso aqui, né? Vamos lá, segunda regra geral. Então, a primeira, lado direito. Regra geral, tem exceções? Tem, desde que seja devidamente sinalizadas. 2, né? Ou seja, aqui é uma posição de quê? Guardar distância. Tá? Essa distância, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral, tá? E frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e das condições climáticas, né? Então, a segunda regra geral de condução é guardar distância, né? Professor, que tipo de distância é essa? Uma distância de segurança, né? É uma distância de segurança porque se acontecer algo imprevisto, você tenha tempo e espaço necessário e suficiente para uma parada, por exemplo. Então tá ali, guardar a distância. E esse guardar a distância, tá? Ó, lateral, tá? Lateral. Eu tinha um tio, né? Que tem a pista, né? Pista em duplo sentido. Ele gostava de dirigir nas BR, sempre encostando na linha do meio, cara, sempre ali, né? Né? Sempre ali, cara, naquela linha seccionada ali, né? Sempre do meio lá, sempre, né? Ali, né? Sempre ali, cara. Então ele não estava respeitando a regra, né? Então você tem que ser lateral, claro, em relação ao carro, frontal, frente. Já vi várias questões de concurso que ele coloca aí, coloca uma vírgula, coloca a traseira, frontal, porque a traseira não, a traseira é o cara de trás que tem que ser o frontal dele. Entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, né? Ao bordo da pista, meio fio, né? Por exemplo, meio fio, né? Ok. Considerando-se no momento, olha só, essa distância você vai ter que ter algumas hipóteses de discernimento. No momento, a velocidade, tá? A velocidade. Então, se você estiver em baixa velocidade, é claro, né? Se você está lá 30 por hora, a distância entre um veículo e outro pode ser menor. Agora, você está a 110 km por hora, a distância entre um veículo e outro você tem que ser um pouco maior, porque você está numa velocidade. Então, momento, a velocidade, as condições do local, tá? Condições do local, a circulação, né? Circulação, se é mão dupla, né? Se é de duplo sentido, sentido único, do veículo, tá? Claro, e as condições climáticas, né? Por exemplo, aqui, condições climáticas que eu digo para você, se você está dirigindo, né? Tá? Então, a tempestade, visibilidade baixíssima, né? Então, você vai ter que ter o que manter mais segurança. Você tem que guardar mais distância lateral, frontal entre os veículos e, claro, o transbordo também. Bacana. Professor, se eu gosto de andar lá no cangote do outro, coladinho, né? Cara, e aí? Aí você vai cair lá no 192, né? O que é de 192? Deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, meio fio, por exemplo, né? Considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local e a circulação do veículo, né? Então, aí você tem aí infração grave, né?
grave 5 pontos, né? O dinheirinho é R$ 195,23 e a penalidade de multa. Então tá aí, se você não ter essa, se não seguir essa regra, né? Aí a gente já mata 2 artigos, né? Vamos lá. Próxima regra importante, tá? É a de preferência, né? Quando veículos transitando por fluxos que cruzem, né, e se aproximarem do local não sinalizado, terá preferência, né? Então vem comigo aqui, regras de preferência de passagem, né? Então quem que deve dar a prioridade de passagem, né? Vamos lá, então o inciso 3º do 29, regras gerais de passagem, né? Você dá quem que tem prioridade de passagem. Aí ele fala, né? 2 casos, ó, que vai se aplicar essas regras, né? Transitado por fluxos que se cruzem, tá? Como assim, professor? Fluxos que se cruzem, né? Aí, né? Aí, fluxo que se cruzem, tá aí, tá aí. Esse aqui é um exemplo do fluxo, tá? Ou em local não sinalizado. Ocorre, sim. Se você não tem local não sinalizado, você vai pela regra. Você já sabe que o inciso 1º, nós temos uma regra que é do lado direito. A gente vai falar esse cara aqui já para vocês. Vem comigo aqui. Vamos lá. Letra A, tá? Letra A. No caso de apenas um fluxo, tá? Ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, tá? Então é o seguinte, se tiver de uma rodovia, a rodovia vai ter preferência. Aqui tem o caso para vocês, ó, tá? Então aqui tem a rodovia, olha só. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia. Então aqui é uma rodovia e aqui é uma outra estrada, inclusive não é o que? Pavimentada. Quem que vai ter preferência? O carrinho, opa, vamos lá, quem não terá preferência? Não terá preferência vai ser o carrinho vermelho, tá aí, né? Aqui, aquele que estiver circulando por ela. Então tem preferência, tá? Mesmo não tendo sinalização, vai ser quem? Vai ser o carro em rodovias, tá? Então o carro em rodovia tem essa preferência, bacana? Então tem essa referência quando é só uma rodovia, tá? Ok, vem comigo. Segundo caso, tá? Em caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então o cara está em rotatória, a pessoa está dentro da rotatória já, e você está entrando na rotatória. Então você vai ter que parar e dar passagem, dar prioridade de passagem por quem está na rotatória. Professor, tem fotinha? Tem fotinha para explicar, né? Então aqui, né, uma rotatória aqui, né? Tá aqui, ó, uma rotatória, tá? Então esses carros que estão na rotatória, ó, só para ter uma ideia aqui, ó, direita, né? Aí, ó, direita, né? Ó, direita, tá certo? Ó, direita, né? Tá certo o cara, né? Então, ó, tá vendo? Então é o seguinte, tá lá a rotatória. Então esses carros da rotatória, elas têm o quê? Preferência, tá? Então isso aqui já caiu em concurso, cara. Então cara da rotatória, você que não está na rotatória, você tem que dar preferência. Terceira e última regra do inciso 3º, né? De quem dá preferência. Vem comigo. Nos demais casos, o que vier pela direita. Então quem está na direita do condutor tem preferência, né? Prof, e aí, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, tá? Essa pista aqui. Aqui tem um carro. A. Tá? Aqui tem um carro B. OK? Então, vamos lá. O fluxo dessa pista aqui é desse aqui. Tá? E o fluxo dessa aqui é o contrário. Tá aí. Tá? Aqui tá indo, sempre para a direita. Tá vindo, tá aí. E aí, professor? Quem que vai ter preferência? O A ou o B? Terá preferência, nos demais casos, aquele que vier pela direita. Direita do quê? Do condutor. Vamos lá, eu sou o A. Eu estou aqui, sou o A. O carro B está na minha direita ou está na minha esquerda? O carro A está na minha esquerda. Então, eu tenho que dar preferência para o carro B. Eu estou no carro B. O carro A está na minha direita. Então, quem vai ter preferência vai ser o carro A, se ele quiser fazer esse tipo de manobra aqui, por exemplo. Então,
cara pela direita. Então, isso aqui são regras de passagem, né? Tá certo? Regra de passagem, né? Bacana? Fechou? Então, temos aí regras de passagem. Então, temos 3 regras. Primeiro, pela direita, regra da rotatória. E a terceira e última, quem está na rodovia. Então, rodovia, rotatória, rodovia, rotatória e pela direita. Não se esqueçam disso, né? Vem comigo. Inciso 4º, né? Vem comigo aqui, inciso 4º, né? Quando uma pista de rolamento comportar por várias faixas de circulação no mesmo sentido, né? Vamos lá, uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, né? Professor, eu quero exemplos, claro, né? Então tá aqui. Tá bom, 3, né? Você tem aqui a primeira faixa, a segunda faixa e a terceira faixa, né? Ou seja, o artigo 29, inciso 4º, ele vai trazer as regras de onde você vai colocar o seu veículo. Tá aí. Ah, professor, bacana, bacana. Vem comigo. Então, vamos lá. São as da direita, tá? Destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e de menor porte. Então, o terceiro aqui é a faixa da direita. Se é a faixa da direita, então essa faixa aqui é reservada para qual público? Né? Aqui, os mais lentos, tá? E os carros de maior porte, caminhão, carreta, ônibus, tá aí. Esse é o da direita. Pronto, né? Quando não houver faixa especial, tá? Professor, quando assim não houver faixa especial? Vamos supor que aqui tem mais uma faixa aqui, ó. A 4ª, ela é especial, aí. Ela é especial para caminhões, por exemplo, aí. Caminhões e... Né, caminhões, tá aí, pronto, né? Aí ele vai para lá, tá? Mas não é o caso. Bacana? Tá, vamos colocar isso aqui, né? Vamos lá. E as da esquerda, destinadas à ultrapassagem. Então, aqui, ó, a esquerda é essa aqui. A 1. Cara, isso aqui despenca em concurso, esquerda. Então, a esquerda, né? A esquerda, vou anotar aqui, para escrever, ó, é destinada à ultrapassagem. E que mais? E ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Então, e aqui é para maior velocidade. Carros lentos, terceira faixa. Carro, então, esquerda é ultrapassagem e maior velocidade. Professor, isso cai em prova? Cai. Isso despenca em prova. Você tem que saber disso aqui, cara. Tem que saber. Então, direita, mais lentos de maior porte. Quando não tiver, uma faixa especial destinada aí para um público específico do sistema, né? Esquerda, perdão, é a pista de ultrapassagem e dos veículos de maior velocidade, tá? Ok. Prof, eu estou desrespeitando essa regra. Cara, você vai cair no 185. O que é o 185? Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo, de mantê-lo. Em que? 2. Nas faixas da direita. Nós sabemos o quê? Que a direita, tá? A direita é para 2 públicos, né? Veículos lentos e de maior porte, tá? Por exemplo, né? Estou colocando, claro, tem outras punições, né? Então, o cara quer lá um caminhão, por exemplo, está na esquerda. Se ele estiver na esquerda, ele está desrespeitando o 185, inciso 2, infração média nele. Média nós sabemos aí que são 4 pontos, né? E uma multinha, né? De R$ 130,16, né? Então, essa aqui é a condição. Então, vamos lá, né? Entenderam? Fixou? Vamos fazer um treino? Vem comigo. Detran Rondônia, tá? 2017, e Decam, cargo de analista. Vem comigo aqui. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, as da direita
são as destinadas ao o quê? Deslocamento, né? Aqui, o deslocamento dos veículos mais, do direito, é o quê? Lentos. Olha aí. Mais lentos e de maior porte. Top, né? Quando não houver faixa especial a eles destinadas. Assinale a alternativa que complete a correta e sequencialmente a afirmativa anterior. Nós estamos falando do gabarito letra D de dado, deslocamento lento e maior, né? Ou seja, é o que está previsto no artigo, né, 29, salvo engano, inciso 4º da lei, né? Da lei do Código de Trânsito Brasileiro. Gabarito letra D de dado. Prefeitura 2018, CESP, né? Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, de novo, direita, destinadas ao deslocamento. Direita, né? Dos veículos mais lentos e os de maior porte. Pronto, fácil aí, a questão se repete. Então, ó, veículos, ó, apenas os veículos de transporte de passageiro, errado, os mais lentos também. Somente os veículos de carga sólida, está errado, né? Temos também os mais lentos, né? Carro de passeio. Veículos mais lentos e de maior porte. Gabarito, letra C de casa. Letra C de casa. Outra regra geral, 5, tá? Vem comigo aqui, vamos lá essa regra. O trânsito de veículos sobre passeios, né? O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis ou áreas específicas de estacionamento, né? Especiais de estacionamento. Então, veículos sobre passeios. O que é passeios? Passeios, calçadas, né? Bosque, né? Por exemplo, aqui tem uma rua, né? Qualquer, né? Tá aqui. E aqui está a casa, né? Então, é o seguinte, aqui está a garagem dele, né? A garagem dele está aqui. Então, é o seguinte, tem que entrar aqui. Então, aqui, ó, ele vai passar na calçada, o acostamento e o passeios, né? Tá aí. Então, não pode transitar o veículo nessa situação. Não pode, né? Não pode. Aliás, nesse caso aqui pode, né? Ó, só poderá ocorrer para se adentrarem ou ser saída, né, dos imóveis, áreas especiais, parques, por exemplo, né? Estacionamentos, tem um estacionamento lá, então você pode fazer isso. Então, caso contrário, você não pode, por exemplo, ter uma calçadona aqui e você usar essa calçadona aqui para você transitar. Você não pode fazer isso. Você pode fazer só para entrar nos seus imóveis, imóveis, nas suas casas, né? Áreas especiais ou áreas especiais de estacionamento. Bacana, só essa é para mim. Se assim fizer, se você quer andar na calçadona, você vai cair no 193. Transitar o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, né? Ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardimentos, canteiros centrais e divisores de pista, de rolamento, acostamento, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Você vai estar cometendo uma infração aqui gravíssima. Olha que coisa interessante, o legislador não quer que você anda lá na calçada, né? 7 pontos e você vai ter uma multa de 3 vezes, né? Professor, multas de 3 vezes, eu não entendi esse 3 vezes. Quanto que é a multa gravíssima? R$ 293,47, né? Vezes 3, você vai ter que desembolsar por essa peripécia sua, pela sua arte, R$ 880,41. Puxa vida, professor, tudo isso, né? Então aí, regra número 4, 5, né? Regra número 6, regras gerais, né? Os veículos precedidos de batedores. Professor, o que é batedores, né? Batedores é aquele veículo que vai na frente, né? Está fazendo uma escolta, né? Está fazendo uma escolta de outro carro, né? Então tem um carro atrás,
deve ter alguma carga especial, por exemplo, né? E tem um carro na frente devidamente sinalizado, né? Então, os carros precedidos de batedores, tá aí, né? Precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Olha que coisa interessante. Então, esses carros precedidos de batedores, aqui eu não estou falando de ambulância, de carro de bombeiro, aqui não estou falando de carro de gente, estou falando de batedores, né? Qual que é o único privilégio que o Código de Trânsito estabelece para eles? Somente um, né? Qual que é o privilégio deles, né? O privilégio deles nada mais é do que, prioridade de passagem. Só isso. E eles deverão respeitar todas as demais normas de circulação. Então ele vai ter que obedecer às normas de circulação. Ele só tem o quê? Prioridade de passagem, né? Professor, se eu não der prioridade de passagem, o que é prioridade de passagem? Vamos lá, já falei nessa aula várias vezes, né? Entre um e o outro, você tem que parar o carro e dar prioridade de passagem para o carro que estiver acompanhado do batedor, né? Tá certo? Batedores, né? Como assim, professor? Então, por exemplo, tem um batedor, o cara está fazendo uma escolta de um carro, né? Pode ser até uma polícia, né? O carro da polícia, se tiver em serviço, já tem essa prioridade que a gente vai falar no inciso 5 e inciso 6, já. Mas o carro de trás está sendo escoltado pelo batedor, ele vai ter essa prioridade de passagem também. Se você não der, você vai cair no 189, né? Inclusive o 189, né? Ele vai falar também da regra do inciso 6º, do inciso 7º e do inciso 8º. A gente vai falar para vocês, né? Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. É este caso aqui. Você vai cair numa gravíssima e mais multa, né? Outros exemplos, desse socorro de incêndio, bombeiro, salvamento, polícia, né? Socorro de incêndio e salvamento, bombeiro, polícia, civil e militar, operação e fiscalização de trânsito, né? E ambulâncias também. Se você não der a preferência de passagem para esses 3 casos e mais o batedor, tá? Vem comigo. Quando em serviço, de urgência devidamente identificado por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, infração gravíssima e de multa, né? Então tá aí para a galera aí a prioridade de passagem. Terminou? Não, tem mais prioridade de passagem, mais 2 casos, né? Vamos fazer um exercício antes. STJ 2018, cargo CESP, cargo de agente, né? Olha aí, STJ, né? Agente de segurança, né? Veículos oficiais. Quando precedidos de batedores, olha aí, batedores, veículos oficiais, presidente da República, por exemplo, né? Então, o carro que está o presidente, ele está precedido, então esse carro vai ter o quê? Ele vai ter prioridade de quê? De passagem, né? Poderão dispensar o uso de placa de identificação dianteira, respeitadas as demais normas de trânsito. Errado, porque os carros precedidos de batedores, segundo o artigo 29, inciso 6º, ele só dá prioridade ao quê? A prioridade de passagem. Ele deve respeitar todas as demais normas de circulação. Então está errada a questão. É o examinador que tentou confundir o aluno aí, ou erro, né? Ele só tem, qual que é a única prioridade dos batedores? Gente, a única prioridade dos batedores é tão somente a prioridade de passagem. Não o batedor, o carro que está atrás, está sendo escoltado, o caso aqui no presidente da República que eu dei o exemplo. Bacana? Gabarito errado. Vem comigo. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Vamos continuar aí as normas gerais de conduta e circulação consagradas aqui do artigo 29. Né? O artigo 29 ele é muito extenso. Essa aula aqui é uma aula específica onde a gente vai falar de exceções na circulação. Professor, como assim exceções? São normas gerais para todo mundo, ok? Mas você já viu aquela máxima que diz o seguinte, que toda regra tem a sua exceção? Então a gente vai falar algumas exceções importantíssimas que costumam ser cobradas em concurso público, né? Por exemplo, quem já se deparou com uma ambulância atrás de você, tá certo? Ligando lá, entendeu? Tá com
como é que é, a luz intermitente ligada, né? Tá piscando lá o pisca-alerta dela, e além disso tá com o sinal sonoro também, né? Lá, né? E aí o que acontece? Fura sinal, tá certo? Passa, faz ultrapassagem. Por quê? Porque está em urgência. Então agora a gente vai falar dessas exceções, né? Das normas de circulação e conduta. Vamos lá. Então essas exceções que a gente vai trabalhar são pontualmente, né? Elas são exatamente, né? Vinculadas aos dois incisos do artigo 29. O artigo 29 é aquele artigo que fala, ó, tá? Aquele artigo ele fala, ó, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. E temos diversas normas, né? E agora a gente vai trabalhar o inciso número 7 e o inciso número 8, né, do caput do artigo 29. Que trata de quê? Trata de bombeiro, trata de ambulância, de polícia militar, de agente de trânsito. Tratam também, que é o próximo dispositivo, que são aqueles serviços de utilidade pública, concessionárias, né? Você se depara de vez em quando numa via pública, né? Onde tem um trânsito intenso, e de repente lá você olha lá o carro da Energisa, né? Energisa aqui é a nossa concessionária de energia elétrica. Claro, devidamente sinalizada, ela tem que parar ali para quê? Para fazer um reparo na rede elétrica. O bem coletivo está acima do individual naquele caso. Então vamos lá, né? E esse dispositivo, ele sofreu alterações importantíssimas, né? Importantíssimas. Então, vamos ler primeiro, né, o dispositivo como era antes. Vamos ler como o dispositivo é agora e vamos fazer a comparação e qual que foi a intenção do legislador para realizar esta alteração. Vamos lá, vem comigo. Ó, os veículos destinados ao socorro de incêndio, vamos notar aqui, um corpo de bombeiros militar, ou seja, até onde que essa regra de exceção vá, né? Ó, bombeiros, beleza, né? Vamos lá. Os de polícia, 2, polícia militar, beleza, né? Polícia militar, polícia federal, ok? PRF. Os de fiscalização e operação de trânsito, ok, né? Trânsito. E as ambulâncias, Esse é o escopo. Corpo de Bombeiros, PM, Trânsito, né? PM, Polícia, né? PM aqui, ambulâncias, né? Além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, né? Então, esses caras aqui, ele tem dois privilégios, duas exceções, né? Duas exceções, tá? Duas, né? Primeiro aqui, ó, além de prioridade no trânsito, ó, prioridade. Prioridade. Além de prioridade, gozam de livre circulação. Livre circulação. Ó, esses são os privilégios. A gente vai falar cada um deles para vocês, né? Ok. Quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Bacana, né? Então, essa aqui é a regra que foi alterada. Ela foi alterada pelo texto abaixo. E aí, professor? Cara, não mudou muita coisa, né? O que mudou? Vem comigo. Ó, os veículos destinados ao socorro de incêndio, salvamento, de polícia, o de fiscalização e operação do trânsito e as ambulâncias, beleza. Além da prioridade, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, beleza, bacana, fechou aqui tudo igual, né? Quando em serviço de urgência, não mudou nada. Aí vem, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. Olha aí, de policiamento extensivo, ó, quando em serviço de urgência, então esses serviços aqui, quando estiverem em urgência, né? Ó, em urgência, tá certo? Em urgência, ou de preservação da ordem pública, bacana. Mudou o produto. Mas antes de falar o produto, era o seguinte, como é que era o texto anterior? Em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. De novo, antes eram de serviço de urgência
e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Ou seja, no texto do item 7, ele retirou esse texto. Professor, e aí? Ele retirou esse texto e essa condição ela vai ser atendida nas alíneas. Então, ele retirou isso aqui e colocou numa linha separadamente para tratar da situação. Uma coisa que foi importante é o seguinte, ele incluiu aqui, ó, de policiamento ostensivo, tá? Ostensivo ou de preservação da ordem pública. Então, quando tiver serviço de urgência, é aqueles 4 itens, né? Está em serviço de urgente. Quando eles estiverem em policiamento ostensivo, está ali a viatura, né? Em viatura, policiamento ostensivo, né? Então, ele está fazendo policiamento lá, né? Ou preservação da ordem pública. Essas pessoas aqui, que é o Corpo de Bombeiros, a Polícia, Trânsito e Ambulância, eles vão gozar de 2 prerrogativas importantíssimas, que é prioridade no trânsito e livre circulação, né? Então, é prioridade no trânsito e livre circulação. Então, nós temos aí, ó, livre circulação, e essa livre circulação, ela é circulação parada, estacionamento e parada. Vamos falar de prioridade no trânsito, né? O que acontece prioridade no trânsito? Por exemplo, né? Vamos lá. Um cara está no sinaleiro. Está vermelho para o cara e está verde para o outro. Está verde para você e está vermelho para o polícia. Se o polícia se encaixar nessas condições, como ele tem prioridade, você deverá parar e ele passar. Por quê, professor? Mas eu estou com o sinal verde. Ok, você está certo. Só que essa situação de exceção das normas de conduta e circulação, exatamente isso que eu estou falando nesse vídeo. Então é o seguinte, é um caso de exceção. Por exemplo, o cara está lá, o agente de trânsito está sinalizando a via, de boa. Ele se encontra numa situação como essa, obrigatoriamente ele vai dar o quê? Prioridade de passagem a esses veículos. Pronto, né? Aí o seguinte, professor, gozam de livre, ó, livre circulação, tá? Livre de circulação, estacionamento e parada. Vamos falar de circulação, né? O que acontece? A ambulância ali, ele somente pode passar na contramão de uma via. Tá? Ele pode passar numa contramão. E na contramão ali é possível, tecnicamente, operacionalmente, passar. Existe espaço para ele fazer uma ultrapassagem, para ele chegar até o hospital, por exemplo, ou fazer um atendimento. E aí, professor, ele devidamente sinalizado, a gente vai ver as alíneas, ele poderá o quê? Ir na contramão. Livre circulação significa isso. E o agente não será penalizado em relação a isso, né? Ele tem livre circulação, ele pode estacionar e ele pode parar em qualquer lugar. Mas desde que esteja em serviço de urgência, policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, né? No item anterior, ele tinha que estar em urgência, devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Isso no CAPT, mas ele vai ser atendido nas próximas alíneas, né? Ele vai ser devidamente aí atendido nas devidas alíneas. Então, essa aí é uma exceção que cai muito em concurso público, né? E aí, professor, cara, papo reto, você vai ter que fixar o conteúdo, você vai ter que fazer a leitura. Vamos ler de novo o texto final? Ficou assim, os veículos destinados ao socorro de incêndio, hoje de polícia, hoje de fiscalização, hoje de operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Então, isso aqui foi a novidade do novo texto aí trazidas pela nova lei de trânsito, né? Novo código. Vamos lá. Aí teve outras alterações. A linha A. Tá? A linha A. Vamos ler o dispositivo anterior. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade de veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa esquerda, indo para a direita da via, parando se necessário. Então, olha só. Quando os dispositivos estiverem acionados. Tá? O que acontece? Esse texto aqui. Esse texto antigo aqui, ele está vinculado com essa cabeça aqui. Que nessa cabeça ele falava, serviço de urgência devidamente identificado pelos dispositivos regulamentares. Ele retirou isso. Então ele teve o quê? Ele teve que reformatar o texto.
redigir novamente. Como é que ficou? Quando os dispositivos regulamentares de alarme, alarme sonoro e iluminação intermitente, tá? Os dois, né? Estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Então, aí mesma coisa. Então, ele teve que readaptar o texto. Professor, tudo bem, você explicou a alteração, agora eu quero entender no Código de Trânsito. Muito simples, vamos lá, né? Está lá na via, você encontrou, né? A seguinte situação: Corpo de Bombeiros, polícia, tá certo? Corpo de Bombeiro, polícia, ambulância ou agente de trânsito, tá? Beleza, tá lá. Qual que é a conduta? Eles estão falando de conduta, não é isso? O artigo 29 é conduta. Qual que é a conduta que você deve adotar? Né? Quando esses veículos estiverem acionados, o alarme sonoro, até porque o alarme de bombeiro é diferente de polícia, tá? O alarme sonoro e iluminação intermitente. Gente, tem que ser os dois. Na prova não vai estar os dois. Eu coloquei esse Ezinho em vermelho e uma letra maior para chamar a atenção. O que é iluminação intermitente? Aquela que pisca e para e volta. O que acontece? Ela tem interrupções, ela cessa e recomeça, cessa e recomeça. Isso que é por intervalos, né? Tem um intervalo contínuo, descontínuo, que é iluminação intermitente, exatamente isso. Ela vai, tá? Isso aí. Quando tiver, então, esses veículos, né, com alarme sonoro e iluminação intermitente, né, você se encontrou com esse grupo de 4 pessoas. Qual que é a conduta que você deverá adotar? Primeira conduta: você deverão deixar a faixa da esquerda livre. A faixa da esquerda é a faixa de ultrapassagem. Então você deverá reduzir e se dirigir imediatamente para a faixa da direita. Professor, eu sou obrigado a parar? Não, você é obrigado a parar se necessário. Tá? Por quê? Porque essas pessoas gozam, tá certo, de livre circulação. Eles têm esse privilégio, entendeu? Então, esse aqui é o letra A. Letra B. Professor, tudo bem. E a letra B? A letra B também, ele teve que fazer aí, né, uma adaptação no texto, dada a alteração lá do caput do artigo, lá do texto do inciso 7º, né? Ele fala do pedestre, né? O pedestre também tem que tomar atitude. Como é que era antes? Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, né, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Professor, o pedestre ele tem prioridade sim na sua faixa, lá no seu local devidamente sinalizado, ele tem prioridade. Né? Ele inicia a travessia, você tem que dar o quê? O veículo tem que parar e ele tem que dar passagem para você. Só que é o seguinte, agora, o direito do pedestre, quando encontrar esse grupo de 4 pessoas, eles deverão aguardar a passagem para depois ele fazer a sua passagem naquela via. O que mudou, professor? Ele mudou no texto, ele colocou: os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, então é o seguinte, a regra do pedestre é maior. O que acontece? Ele vai ter que, um ou outro, ou os dois juntos, né? Viu a luz intermitente, ele para. Ouviu, ele para, tá? Já o veículo ele tem que ter os dois, tá? O alarme sonoro e o aviso à luz intermitente, que ele tem que dar passagem. Qual que é a atitude do pedestre? Deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local, mais do que justo, né? Então isso aqui está garantindo o quê? Está garantindo realmente a prioridade de circulação e a livre circulação aí e prioridade desse grupo aí bastante seleto. Então o código ele pensa em tudo. Cara, o Código de Trânsito para mim é a lei mais inteligente que eu já estudei. Mais inteligente, né? Letra C, vem comigo. O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviços de urgência. Então, o que acontece? Lá na frente, lá a gente viu o seguinte, quando que ele vai utilizar isso aqui? Quando for o serviço de urgência, vamos lá, olha aqui. Primeiro, serviço de urgência, policiamento ostensivo, tá? Ou preservação da ordem pública. Serviço de urgência, ele definiu. Quando que vai ser utilizado o serviço de urgência? O uso do dispositivo de alarme sonoro e iluminação vermelha, ou seja, você acionar a sirene,
tá certo? E ligar lá a luz intermitente, né? Você só pode fazer isso se você estiver em serviço de urgência. Agora, o policiamento ostensivo, tá certo? O policiamento ostensivo lá, ele não pode ligar o quê? Não vai ligar o quê? O aviso sonoro, somente o giroflex dele. Ele não pode girar. É isso que está escrito aqui, ó. O uso de dispositivo de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Tá? Então a gente não está permitido fazer isso. E aí, professor, se o cara não der passagem, né? Se ele não ligar, né? Isso aqui devia estar um pouquinho mais para frente. Qual que é a multa dele? Aliás, eu vou passar, depois eu volto. Olha só, letra D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidos às demais normas de trânsito. Prof, não entendi. É simples, né? O que acontece? Quando lá a polícia, por exemplo, bombeiro, ambulância, estiver gozando da prioridade de passagem, né? A passagem na via ou no cruzamento, ele tem que dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados, ou seja, ele não pode ir como lá cachorro louco, né? As prerrogativas de livre circulação e parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, né? O que acontece isso aqui? Isso aqui eu já presenciei, tá? Nós temos aí na polícia alguns carros descaracterizados. O cara vai lá e para no lugar errado. O carro é da polícia, o cara está em serviço, está em missão do Estado. Aí o que acontece? Ele vai lá, ele é atuado. E aí, professor? Aí o seguinte, o cara fala, não, mas eu estou em serviço, está aqui, ele mostrava a carteira, tudo estava resolvido. Agora não. Agora o seguinte, o que acontece com ele? Isso aqui foi incluído agora, na nova lei de trânsito. Para ele gozar desse privilégio, a viatura tem que estar devidamente identificada e com os dispositivos de iluminação, ou seja, e o alarme sonoro. Ou seja, ele tem que estar com o quê? Tem que estar com dispositivos aí, com giroflex, senão ele não vai levar a multa. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Mesma coisa. Na livre circulação e na livre parada ele tem que estar com... Professor, o cara não cumpriu isso, ele vai cair lá no 89, infração de trânsito. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro, batedores de socorro, de incêndio, salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência, aqui você tem que saber que ele tem que estar ligado, né? O alarme sonoro e a luz intermitente, e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, ele vai ter o quê? Uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira, e a penalidade de multa. E ele vai ter a penalidade de multa. Então aí ele vai sofrer essas consequências, né? Muito tranquilo, de boa, né? Parágrafo 3º dentro desse assunto. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto no inciso 7 do caput deste artigo. Aí nós sabemos que o CONTRAN ele exerce esse tipo de fiscalização, né, de normatização e complementar do CTB. Outro parágrafo incluído. Em situações especiais, essa aqui é uma exceção da exceção, o ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública, ou seja, o Ministro da Justiça, poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficiais descaracterizados, né? Olha aquela situação, né? Das exceções tratadas do inciso 7. Professor, qual que são as exceções tratadas no inciso 7? Duas. Né? Duas. Primeiro, qual que é? Primeiro seria o seguinte, o cara livre circulação, então ele tem livre circulação aí, e ele tem prioridade de passagem e livre circulação. Essas são as exceções para esse grupo seleto. Aí ele falou o seguinte, para aí, professor, o cara está em polícia, está em operação. Aí é o seguinte, uma válvula de escape. O ministro, somente ele de justiça, porque ele é a autoridade máxima, tá? Ele é o federal, ele nem passou isso para o Estado,
Porque se passasse para o Estado ia virar uma salada mista, né? O que acontece? Ele pode trazer exceções aqui quando os veículos oficiais estão descaracterizados, ou seja, ele não tem adesivagem, ele não está caracterizado, e os veículos também não fazem parte aí, como é que eu falo para vocês aí, eles não estão com giroflex, né? Não tem lá o sonoro, né? E nem o giroflex. E finalmente, outro grupo aqui, né, que a gente fala de um grupo bem específico, que são os prestadores de serviço aqui, de utilidade pública. Quem que são isso aqui? Pô, isso aqui é concessionárias de energia elétrica, de água, de telefonia, de gás, principalmente. Então, o que, que acontece? Eles têm prerrogativa? Tem. Só que a prerrogativa deles é muito limitada. É apenas gozam de livre parada e estacionamento. Somente isso. Então, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, adesivados, né, devendo estar identificados de forma estabelecida pelo CONTRAN. Então isso aqui é para fazer acontecer, porque se não fosse assim, ficaria muito difícil. Tá? Ficaria muito difícil aí fazer acontecer. Então tem que estar devidamente aí sinalizados, né? Devidamente sinalizados. Bacana? Eles não têm livre circulação, é só parada e estacionamento. Professor, por que esses veículos gozam disso? Cara, uma questão de ordem pública. Deu um problema no poste. Tá um blackout. E aí? Rapaz, o cara lá da concessionária para na frente do poste. Claro que a resolução do CONTRAN diz isso, tem que sinalizar, colocar lá os cones devidamente sinalizar e lá fazer o reparo. É o bem da coletividade. Ok? Bacana? Valeu, até a próxima parte do vídeo. Fui, tchau!